Quantas páginas tem o teu livro? Essa é uma pergunta que eu espero que você tenha várias vezes na sua vida, porque eu espero que todo escritor goste de escrever e que escreva muitas vezes, né? A resposta correta não é o número de páginas do seu Word. Por que não é o número de páginas? Porque essa pergunta, na verdade, é uma pegadinha e você vai entender lá no final do vídeo. Vamos lá. A resposta correta é depende. Vamos lá, Marco Seco, aqui do canal Segue o Seco. Sou editor aqui na S26 Seco Editora. Aproveito aí para você se cadastrar no canal, liga sininho, tudo sei que você já sabe, mas vamos lá que o negócio é informação. Então, depende de alguns fatores e o principal fator é o formato do seu livro. Porque você tem que lembrar que o formato, quando você edita ali no Word, o formato lá dentro é A4, tá? 21 por 29,7 de altura. E o livro que que o livro vai ser editado é o 14 por 21, que eu não gosto, e o 16 por 23, que eu tenho predileção. É um livro mais elegante, deixa mais ar na parte de texto e tal. Então, dependendo desses dois formatos, vamos usar esses dois como referência. Se você for pegar o arquivo de Word, que tem um formato 21 por 29,7, como eu falei, e você vai ter ali, digamos, 100 páginas, você vai pegar o número de páginas do Word e vai multiplicar vezes 1.5 se o seu formato de livro for 14 por 21. Se o livro a ser editado vai ser um 16 por 23, você multiplica o número do Word por 1.3. Um exemplo simples, 100 páginas vezes 1.3, 130 páginas, tá? Mas a gente tem a gente tem outras páginas que é importante lembrar. Se você é escritor de primeira viagem, não é as páginas que você escreveu ali da sua história, do seu livro técnico e tal, e tem páginas que vão além de introdução, agradecimento, dedicatória e tal. Primeira página do livro é uma falsa rosto. Aqui na editora a gente usa, normalmente o tradicional é arrosto. Arrosto vem o título do livro, o nome do autor e lá embaixo vem a cidade, o logo da editora e ano e edição, né? A primeira edição 2025, Porto Alegre, por exemplo. Então nós temos aí a falsa rosto, uma página em branco, e a página de rosto, que tem a... Por que eu faço aqui na editora a falsa rosto? Na primeira página vai ter só o nome do autor e o título, e vai ficar um espaço em branco para que você possa fazer a dedicatória na primeira página, tá? Então, além dessas três iniciais, nós temos a página de créditos, que é onde vem a ficha catalográfica, número do ISBN e outros dados e tal. E agradecimento, dedicatória, prefácio. O prefácio, a gente normalmente deixa aqui na editora 2 páginas. Existem prefaciadores que conseguem ocupar 3 páginas e você precisa pensar também se vai ser 1 ou 2 prefaciadores para você ir aumentando o cálculo do número de páginas, tá? Mais 2 páginas da introdução e lá no final, não é toda a editora que usa, mas a gente usa a página do colofão. Essa última página, a página fica uma página em branco, e lá no final dela tem o logo da editora, e ali diz assim, esse livro foi impresso na fonte da família tal, utilizado o papel tal, impresso na primavera de 2025. Por sinal, hoje é dia 20, dia 22, segunda-feira, estou comemorando meus 51 anos de vida, mais uma primavera, iniciando a primavera. Vamos lá, minha gente. Mais o sumário. E o sumário, ele pode ter aí de 2 a 8 páginas, dependendo do volume de texto de itens que você colocou para sumarizar, tá? Então, só para ter uma ideia, são de 12 a 18 páginas que você mortas que podem ser inseridas dentro do livro, tá? Então vamos fazer um exemplo aí, ó. 60 páginas de Word no formato A4, no formato a ser editado no formato menor, o 14 por 21,
Se a gente pegar essas 60 e multiplicar vezes 1,5, vai dar 90 páginas. Mais as 10 introdutórias, uma média de 10, vai ficar com 100, 100 e poucas páginas, tá? Essas mesmas 60 páginas no 16 por 23, naquele formato um pouquinho maior, nós temos 78 páginas, mais 10, 12 páginas de introdutórias, vão dar aí de 88 a 90 páginas. Então, de 100, 102 a 88 a 90 páginas no formato um pouquinho maior, tá? 100 páginas agora no 14 por 21, nós vamos ter aí mais ou menos 150 páginas, então 1,5 vezes a 100 vai dar 150 páginas, mais umas 15 páginas introdutórias, total 165 páginas. 100 páginas de Word no formato A4, editado no 16 por 23, então a gente vai pegar 100 páginas vezes 1,3, 130 páginas, não esquecendo mais ou menos umas 15 introdutórias, teremos 130 mais as 15, 145 páginas. Aqui um fator muito importante, não existe livro ímpar, não existe livro ímpar. Todas as páginas têm dois lados, então ela começa com a página 1, 2, 3, 4, 5, 145, 146, tolinho. Não existe livro ímpar. Pode até terminar de contar na 145 e aquela última que eu falei que é o colofão, você não numera. Ela fica uma página meramente com o logo da editora e o textinho esse que eu falei. Esse livro foi impresso na Primavera, tá bem? Isso de páginas eu vou fazer um outro vídeo que explica melhor, porque para pequena tiragem você pode fazer, sempre vai ser par, tá? Mas existe uma impressão no processo offset que vai depender do número de cadernas. Existem cadernos de 16 e cadernos de 32, isso vai influenciar no número, numa quantidade de livros maior, aí quando você for imprimir mais de 500 livros, tá? Então, isso eu explico mais para adiante. Por que é importante, muito importante, essa questão do número de páginas? Porque tudo deriva do número de páginas. Revisão ortográfica. E aqui na editora a gente não abre mão de fazer pelo menos 4, no mínimo 3, tá? Mas pode chegar a 4 revisões ortográficas no seu livro. Por quê? É feito uma primeira revisão, vamos lá de novo. Revisão ortográfica, edição do número de páginas no miolo e, como eu falei, poucas editoras fazem, mas aqui na editora a gente não abre mão de fazer essas 3 ou 4 revisões, tá? Essas 3 ou 4 revisões vão ser em que momentos? Arquivo de Word, vamos revisar ele. Depois que você mandou o arquivo de Word, você não mexe mais nele, morreu. Ele vem para a editora, a gente faz a revisão ortográfica, ele vai voltar para você, o seu arquivo que você tinha, você esquece, morreu. Você só vai agora, a partir de agora, e é só esse também, porque depois que você me devolver, ele morre de novo, pelo motivo a ser explicitado. A gente fez a revisão, mandou para você, você vai dar uma olhada, são 2 arquivos, isso eu não vou explicar agora, são enviados para você 2 arquivos, um com marcações de tudo que está elegível, você não consegue ler, é só para você ver que teve revisão ortográfica. O outro arquivo, que é o que está lá no escrito, vai estar assim, utilizar este, tá? Você esse tudo que era de português foi corrigido, você não tem escolha, não quero que o português, não, já foi, revisão foi feita. Mas tem observações que cabem ao autor decidir caminho A ou B. Você vai, né? Às vezes você escreveu alguma coisa lá que só o autor é quem sabe dar a solução para aquele problema que a equipe de revisão trouxe. Então você resolve todos os problemas que foram, muitas vezes são referências bibliográficas, estão faltando algum dado e tal. Vem esse arquivo de Word, a gente olha ele, dependendo do volume de coisas que você marcou ali, vai para a revisão de novo, eles batem o olho. Não, Marco, pode editar aí. Aí a equipe de edição vai editar o livro. Por que eu disse que o arquivo de Word morre? Porque a partir do momento que a gente importa esse arquivo de Word final, que já passou pela revisão da revisão, a revisão do autor, ele
passa a ser editado. Então a gente não vai continuar mexendo no teu arquivo de Word, e existe um custo para fazer essa edição no arquivo, no programa apropriado, que é o InDesign. Então, depois que a gente importou, o teu arquivo de Word morre. Então passa a ser feita a edição da primeira edição, a gente edita essa primeira edição, ela vai ir para o... Depois que termina, ela vai de novo para a revisão, como eu disse, são 2 revisões, a equipe olha lá, faz as alterações, porque português é cruel, sempre tem alguma coisa para ser corrigida, e eu já, no outro vídeo eu falei lá do sobrinho, do professor de português, fuja deles, volta para a gente liquida ali, e aí esse primeiro arquivo editado vai para o autor. De novo, lembrando, tem muitos autores que resolvem receber o arquivo editado e ele vai lá para o arquivo de Word dele mexer de novo e me manda o arquivo. Eu digo, não, filho, você quer que eu faça isso? Eu faço, não tem problema, vou te cobrar o custo de edição de novo, porque o arquivo já foi editado, você precisa revisar no arquivo de Word. Há coisa de um ano e pouco, a Adobe criou, em vez de gerar um PDF, a gente gera um link, onde você pode fazer as alterações, você não altera nada, tá? Você vai fazer solicitações, você marca o textinho, ele abre um balãozinho, você escreve as correções ali dentro, eu vejo em tempo real o que você fez lá, então dependendo do que você está fazendo, eu posso aqui ir corrigindo e tal, em tempo real, você só tem que atualizar a tua página, pum, tá resolvido lá. Então, você vai fazer as primeiras observações nesse primeiro arquivo editado, a gente faz as correções, dependendo do que você solicitou, a equipe de revisão bate o olho de novo, porque, né, aliás, ela vai bater, porque quando a gente conclui a revisão, a equipe de revisão é quem vai olhar de novo arquivo editado agora, só se fala em arquivo editado. Então, dependendo dessas alterações que vocês fizeram, o arquivo pode passar de novo pela revisão, ou então, quando concluiu, né, agora a gente já fez várias revisões, vários processos de edição, a equipe de revisão está sempre olhando o arquivo, concluiu, o autor já deu ok, está tudo lindo, não vou alterar mais nada, a gente vai gerar um arquivo de impressão, e a gráfica, quem vai fazer o processo de impressão, gera uma prova, e essa que é o boneco, o autor vai ver esse boneco, e então teve aí pelo menos 3 ou 4 revisões ortográficas, tá? E o custo final da impressão. Lembra que a gente está falando do número de páginas, né? Todos os custos que envolvem saber o número de página final, não o arquivo, não o número de páginas do Word, mas o livro editado, o número de páginas editadas. Então a gente tem lá o custo básico de edição, de revisão, o de edição e o custo de impressão, tá? Que loucura. Agora vamos para a cereja do bolo, para quem ficou até o final. Lembra que eu comentei que aquela pergunta era uma pegadinha, né? O cara te pergunta lá, você diz, meu arquivo tem 100 páginas no Word, e a editora tem muita editora mal intencionada, e ela sabe que o número de páginas do Word não é o que vai refletir no processo de impressão, mas mesmo assim ela calcula, te dá o orçamento, aí você compara aí com 3 orçamentos, você não sabe ler orçamento de gráfica e nem de editor, acredite em mim, você não sabe ler, e você só olha o preço. Aí uma editora, ou lá alguém que vai fazer o processo de publicação do teu livro, uma delas cotou lá com 128 páginas, e a outra que cotou com 100, que é o que você disse, né? Deu mais barato. Mas daqui a você aprova e paga, porque o processo de impressão é à vista. Você pagou, acabou. Lá daqui a 15 dias você vai receber um e-mail e o pessoal vai te dizer, olha só, aquelas 100 páginas que tu havia dito que o teu livro ia ter, na verdade ele está com 130 e o custo aumentou porque teve mais revisão, teve mais o custo de edição dessas 30 e poucas páginas e vai ter mais 30 páginas a serem impressas e tudo varia. Então você vai ter mais uma surpresinha. Então aprenda. O número de páginas, quem tem que te dar é a editora.
Porque aqui na S26 Editora, o que a gente faz? A gente sempre solicita, para fazer o orçamento, a gente solicita que você nos envie o seu original para a gente fazer uma pré-edição. Na pré-edição eu faço ali redondinho, tem o número de páginas e você não tem surpresa. O meu orçamento é na vírgula, então você não tem surpresa. Então, segue o seco para mais dicas. E não se esqueça de fazer o registro da sua obra. Tem um outro vídeo aí que eu falo sobre registro autoral. Aquele abraço! Segue o seco!